Todo império cai, isso é certo, não importa o quão poderosos eles sejam. Dos babilônios aos romanos, de Bagdá aos otomanos, até as uniões soviéticas, todo império desmorona para os livros de história. E aqueles que caíram passaram pelas mesmas etapas, começando com a era dos pioneiros, conquistas, comércio, riqueza e, por último, vem a era da decadência. Dizem que um império derrubado por inimigos pode ressurgir, mas aquele que desmorona por dentro está morto para sempre. A história está prestes a se repetir. Os romanos dominaram o mundo por mais de 1000 anos. Os otomanos governaram em 3 continentes por mais de 6 séculos, e os britânicos dispensam apresentações. Uma vez governantes de oceanos, terras e minas. No auge, governaram mais de 35 milhões de quilômetros quadrados e 23% da população mundial sob uma única bandeira. Todos eles pareciam invencíveis, mas no final tiveram a queda mais brutal. E desta vez é a República Popular da China. Mesmo os impérios aparentemente invencíveis caíram, não por falta de exércitos ou ouro, mas porque impérios nunca são eternos. Todo império, seja ele construído sobre monarquia, autoritarismo, comunismo ou ditadura, independentemente de seu tamanho ou riqueza, um dia ele tem que ruir. Não é necessário acreditar em mim, basta estudar a história. Como meu professor de história já disse, se você quer entender o futuro, estude o passado, pois a história sempre se repete. Tudo se inicia com sinais que já estão surgindo. Não esqueçamos, a China é uma nação astuta. Com esses sinais, ela pode se tornar uma superpotência ou enfrentar uma queda brutal. Então, quais são os sinais que podem prever a queda de um império? E por que a China é a próxima? E já que estamos neste tópico sobre a China, os censores do Partido Comunista Chinês na China certamente tentariam suprimir este conteúdo. Se puderem clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo, isso me ajuda muito com o algoritmo do YouTube, especialmente ao cobrir tópicos que expõem o Partido Comunista Chinês. Vamos começar. Economia de 19 trilhões e 53 bilhões de dólares. 3 trilhões 241 bilhões de dólares em reservas estrangeiras. O coração da manufatura global. Mas por trás do aço e do vidro, fissuras estão se formando. Tendências de mercado, reação global e revolta velada no país. Todos os sinais apontam para uma coisa: algo está terrivelmente errado. Provarei isso usando 3 sinais de alerta clássicos, os mesmos que apareceram em grandes impérios antes de sua queda, e agora estão claramente visíveis na China. Impérios, sejam monarquias, democracias ou regimes autoritários, sempre se apoiaram no poder duro para afirmar seu domínio global. Isso inclui poderio militar, domínio econômico e medidas coercitivas, sendo a China um exemplo típico disso tudo. Até 1978, sua maior força não era a prosperidade ou inovação, era o tamanho e o poder de seu exército. Mesmo com milhões passando fome, a China tinha tanques, tropas e capacidade nuclear. Mas a força militar sozinha só pode proteger fronteiras, não construir impérios. Para dominar globalmente, uma nação precisa de força econômica e influência estratégica. Reconhecendo isso, o Partido Comunista da China começou a elaborar políticas externas agressivas, a estratégia Go Global, a diplomacia da dívida e a iniciativa String of Pearls. As empresas chinesas começaram a comprar minas, investir em oleodutos, gasodutos e construir infraestrutura em nações frágeis, onde a China poderia facilmente prendê-las financeiramente e transformá-las em proxies, como nos tempos antigos, quando um rei instalava um governador fantoche em uma terra conquistada. A China criou uma versão moderna de Estado vassalo, sendo Angola um exemplo clássico disso. Após o fim de sua guerra civil em 2002, o país estava desesperado por reconstrução. As negociações com o Fundo Monetário Internacional falharam quando Angola recusou reformas anticorrupção. A China ofereceu 2 bilhões de dólares em empréstimos garantidos por petróleo em troca de 10 mil barris diários, aproveitando o momento. Mas em vez de reconstruir Angola, o dinheiro alimentou a corrupção da elite.
O presidente José Eduardo dos Santos e sua filha Isabel desviaram bilhões. Os vazamentos de Luanda de 2020 revelaram como contratos chineses foram entregues, sem supervisão, a empresas da família governante. Ainda assim, a China continuou a fornecer dinheiro, se importando mais com o acesso ao petróleo do que com a ética. Este modelo foi copiado no Congo, Zâmbia, Zimbábue e países da América Latina como Peru, Argentina e Bolívia, todos ricos em minerais críticos como lítio, cobre e cobalto. O objetivo era não só a extração econômica, mas também a alavancagem geopolítica, transformando esses países em clientes dependentes. Use suas terras para posicionamento estratégico, e funcionou. A China inaugurou sua primeira base militar no exterior em Djibouti, apoia um porto naval no Paquistão e mantém presença próxima à fronteira do Tajiquistão. Essas configurações permitem que a China opere em e perto de rotas globais vitais. O Mar da Arábia, o Golfo de Omã, o Estreito de Malaca, o Canal de Moçambique e o Mar Vermelho. Exercícios militares foram realizados com Bangladesh, Indonésia, Kuwait, Moçambique, Omã, Paquistão, Singapura, África do Sul, Tanzânia, Tailândia e Emirados Árabes Unidos. Mas o poder vem com responsabilidade, algo que a China parecia despreparada para lidar. Após ganhar força econômica, a China começou a se comportar como um rei louco, buscando impor sua vontade aos vizinhos através de agressão militar. O exemplo mais revelador disso é no Mar do Sul da China. Apesar do fato de que este mar é compartilhado com nações como Brunei, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnã, a China reivindica quase tudo, incluindo as Ilhas Paracel e Spratly, usando a vaga e controversa Linha das 9 Traços. Em 2016, o Tribunal Permanente de Arbitragem em Haia decidiu contra as reivindicações infundadas da China perante a lei internacional. Mas a China rejeitou a decisão de imediato e continuou construindo ilhas artificiais equipadas com pistas de pouso, portos e sistemas de mísseis, exibindo tanto poder econômico quanto militar. Nações começaram a boicotar indiretamente negócios com a China. Em 2021, a Lituânia deixou a iniciativa 17+1 da China, voltada para países da Europa Oriental, e permitiu que Taiwan abrisse um escritório representativo sob seu próprio nome. Eslováquia, Eslovênia e Estônia logo seguiram o exemplo, retirando-se da iniciativa. Mas o maior choque veio em 2023, quando a Itália oficialmente saiu da Iniciativa Cinturão e Rota da China, ou Iniciativa Cinturão e Rota, por preocupações sobre o crescente influência chinesa em infraestrutura estratégica, portos e telecomunicações. Os contratempos impactaram. O crescimento da China caiu de 6,5% antes da pandemia para 4,6%, com previsão de queda adicional, afetando suas reservas estrangeiras e poder comercial. Para contrapor a crescente presença militar da China no Indo-Pacífico, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos da América formaram o Pacto AUKUS, enquanto Índia, Japão, Estados Unidos da América e Austrália fortaleceram sua aliança Quad. Essas coalizões começaram a cercar estrategicamente a China. Nações como as Filipinas, Vietnã, Singapura e Indonésia começaram a permitir o acesso naval indiano e americano às suas águas, enfraquecendo diretamente a dominação militar da China na região. Mesmo no Mar Arábico, a China foi contrariada pela presença da Índia no porto de Chabahar, no Irã, e no porto de Duqm, em Omã. A estratégia era tanto militar quanto diplomática. A China, que usou diplomacia da dívida para atrair nações como Sri Lanka, Paquistão e Bangladesh, agora enfrenta reações adversas. Essas nações estão cada vez mais desiludidas com as promessas vazias e dívidas crescentes da China. Para enfrentar o isolamento imposto pelo Ocidente, a China se aliou a estados párias como Coreia do Norte, Irã e Rússia, prejudicando ainda mais sua posição diplomática. Sua obsessão em controlar Taiwan também continuou a isolar Pequim. A China tentou por anos instalar um regime fantoche em Taiwan, mas a comunidade internacional passou a reconhecer a identidade independente taiwanesa. Em 2022, a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi, a Taiwan marcou um terremoto diplomático. A China respondeu com grandes exercícios militares, mas não alcançaram nada. O Ocidente apoiou Taiwan
E em 2024, os taiwaneses elegeram o vice-presidente Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista. Partido Democrático Progressista pró-independência, abertamente contra o Partido Comunista Chinês. Apesar dos esforços para interferir nas eleições de Taiwan, a China falhou. Após a eleição, o Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou que, independente das mudanças em Taiwan, o fato de que só existe uma China e Taiwan faz parte dela não mudará, mostrando a frustração da China por perder poder. Porém, a declaração foi ignorada por muitos países, pois agora os Estados Unidos da América e Europa, Índia, Austrália e outras nações poderosas estão isolando a China diplomática e militarmente. As estratégias que a China usou para dominar o mundo, como coerção econômica, armadilhas de dívida e ameaças militares, agora estão sendo usadas contra ela, deixando Pequim cada vez mais acuada e exposta. Assim como Daenerys Targaryen em Game of Thrones, que se tornou autoritária, queimando cidades e silenciando oposições, o poder irrestrito da China uniu o mundo, não por respeito, mas por medo. O pior para a China é que seu exército não está pronto para uma grande guerra. De fato, a China possui o maior exército ativo do mundo, com mais de 2.350.000 militares caças avançados, como o J-20 Chengdu e Shenyang FC-31 armas hipersônicas e tanques. Também está gastando cerca de 314 bilhões de dólares por ano em seu exército. Mas a maior desvantagem do Exército de Libertação Popular, o PLA, é que ele não lutou uma guerra real desde a Guerra Sino-Vietnamita de 1979. Também lhe falta a vantagem de realizar exercícios militares conjuntos regulares com nações experientes em batalha como Índia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália ou França, países com ampla experiência de combate real. A história tem mostrado que os militares frequentemente têm dificuldade em usar efetivamente suas armas avançadas em combate real sem experiência prévia no campo de batalha. Por exemplo, as tropas da dinastia Qing, equipadas com navios de guerra superiores, perderam a Primeira Guerra Sino-Japonesa, 1894 a 1895, para seus adversários japoneses mais habilidosos e determinados. Da mesma forma, durante a Guerra Civil Chinesa, tropas nacionais desmoralizadas e mal treinadas, que possuíam armas e equipamentos superiores, perderam para seus adversários comunistas mais engenhosos e resolutos. O problema central com o PLA é que o governo chinês o usou mais para reprimir a dissidência interna do que para se preparar para uma guerra futura em larga escala. Em 2020, durante o confronto no Vale de Galwan entre tropas indianas e chinesas, relatórios sugeriram que 35 a 40 soldados chineses morreram em comparação com 20 do lado indiano. A China, porém, ocultou isso da grande mídia para evitar indagações públicas sobre seu poderio militar. E como esquecer o conflito Índia-Paquistão de 2025, quando o Paquistão implantou o sistema de defesa de mísseis aéreos HQ-9 da China, que falhou em interceptar um único míssil. Ficou claro que a China não vende sua melhor tecnologia para aliados como o Paquistão, mas isso mostrou que as armas chinesas geralmente não correspondem à propaganda. O que mais enfraquece a força militar da China, no entanto, é a corrupção generalizada dentro do PLA. Nos últimos anos, o governo chinês removeu vários generais e oficiais de alto escalão do PLA por corrupção e deslealdade ao Partido Comunista. Em 2023, o comandante da Força de Foguetes do PLA, General Li Yuchao, e seu vice, General Liu Guangbin, desapareceram misteriosamente. Em abril de 2025, o general He Weidong não compareceu a dois eventos importantes, como a cerimônia anual de plantio de árvores, tradicionalmente frequentada por altos líderes militares por mais de 40 anos. Sua ausência integra um padrão preocupante de sumiço de altos oficiais militares, que muitos creem ser devido à constante remoção de oficiais-chave do PLA pelo presidente Xi Jinping. Isso sugere uma verdade alarmante. O presidente Xi não confia nem em seu próprio exército. Como a história nos ensina, o poder construído sobre o medo sempre desmorona sob seu próprio peso. A China está ciente disso e por quase 2 décadas investiu bilhões de dólares na construção de seu poder suave.
A China buscava ampliar sua influência global por meio da cultura, mídia, educação, diplomacia e relações públicas, em vez de depender apenas do poderio militar ou econômico. Isso significava promover a língua e valores chineses, moldar narrativas globais via mídia estatal, patrocinar festivais culturais, financiar infraestrutura e bolsas para estudantes de países em desenvolvimento. No papel, era um plano ambicioso e estratégico. Mas hoje, o poder suave da China está enfraquecendo rapidamente. E muito disso se deve às contradições entre sua imagem polida e a perturbadora realidade de suas ações no palco global. Um dos primeiros sinais dessa enorme pressão do poder suave foi a expansão dos Institutos Confúcio. Com mais de 500 institutos em mais de 140 países, a China buscou se apresentar como um gigante cultural. Ao mesmo tempo, iniciou uma campanha midiática via China Global Television Network, Xinhua, China Daily e China Radio International, investindo bilhões em televisão internacional, redações e plataformas digitais. Por exemplo, a CGT e a Austrália sozinhas teriam recebido mais de 500 milhões de dólares em seu início. A China investiu em estúdios de Hollywood e coproduziu filmes para controlar a narrativa da história chinesa em escala global. Embora plataformas como YouTube e Netflix sejam proibidas na China, o público global é inundado com dramas e filmes chineses, principalmente aqueles focados na história, cultura e educação do país. Mas, notavelmente, eles evitam tópicos como a Era Mao ou o funcionamento da política chinesa. Aliada à campanha midiática, mega-eventos como as Olimpíadas de Pequim, de 2008, e as Olimpíadas de Inverno, de 2022, foram usados para projetar a China como uma superpotência moderna e avançada, com gastos bilionários para impressionar o público global. A China usou a estratégia de soft power através da iniciativa Cinturão e Rota, vinculando infraestrutura e investimento com charme diplomático. Ofereceu empréstimos para estradas, portos e usinas de energia, promovendo uma narrativa de desenvolvimento mútuo e amizade. A educação é outro pilar fundamental. A China ofereceu milhares de bolsas para estudantes da África, Ásia e América Latina, visando cultivar uma elite global leal. O objetivo era moldar a visão da próxima geração de líderes e influenciadores estrangeiros sobre a China, uma estratégia já conhecida. Impérios como os mogóis, otomanos e britânicos usaram táticas similares para se mostrarem como as sociedades mais cultas e civilizadas. Mas a história mostra que, se tal imagem não for bem gerida, pode sair pela culatra e levar à queda de um império. É justamente o que ocorre com a China atualmente. Seus esforços de soft power estão colidindo com interferência política, corrupção e diplomacia agressiva, resultando em crescente desconfiança global. Um dos exemplos mais claros disso foi no Canadá. Em 2014, a agência de inteligência canadense interceptou uma conversa entre um oficial do consulado chinês e o bilionário chinês Zhang Bin. Eles discutiram a ideia de influenciar as eleições federais do Canadá de 2015, fazendo doações para a Fundação Trudeau. Meses após o Partido Liberal de Trudeau assumir o poder, Zhang e outro empresário chinês fizeram uma doação de $1 milhão, valor discutido antes da eleição. Em 2021, agências de segurança do Canadá acusaram a China de tentar manipular a opinião pública com propaganda online para favorecer certos resultados políticos. Essas revelações acabaram com a ilusão de intercâmbio cultural e trouxeram medos de interferência estrangeira. O Canadá não foi um caso único. Surgiram relatos de outros países onde os investimentos chineses vieram com condições não declaradas. Pegue o caso da sede da União Africana em Addis Abeba. O edifício foi financiado e construído pela China, incluindo toda a sua rede de computadores. Em 2017, uma investigação do jornal francês Le Monde revelou algo chocante. Alegadamente, a China havia inserido uma porta dos fundos no sistema que permitia a transferência remota de dados. Os técnicos detectaram uma atividade incomum. Toda noite, entre meia-noite e 2 da manhã, com o prédio vazio, ocorria um pico súbito no uso de dados. Após investigação detalhada, descobriu-se que dados sigilosos da União Africana eram secretamente copiados e enviados para servidores em Xangai.
Mas o exemplo mais chocante veio dos Estados Unidos. Em 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América acusou 4 hackers apoiados pelo exército chinês pelo ataque cibernético à Equifax, uma grande agência de relatórios de crédito ao consumidor, em 2017. A violação resultou no maior roubo de informações pessoais identificáveis já atribuído a atores patrocinados pelo Estado. Os investigadores descobriram malware usado para extrair nomes, endereços, datas de nascimento, números de segurança social e mais, impactando cerca de 145 milhões de americanos. O governo dos Estados Unidos da América acusou membros do Exército de Libertação do Povo de orquestrar o ataque, provando que a guerra cibernética se tornou mais uma ferramenta na estratégia global da China. Porém, quando esses relatos negativos viram manchetes globais, eles minam a base dos investimentos em soft power, principalmente porque suas práticas exploratórias vão além da política e atingem o meio ambiente. Na Indonésia, projetos de mineração apoiados pela China causaram desmatamento, poluição da água e deslocamentos violentos de comunidades locais. Protestos irromperam quando as pessoas enfrentaram realocações forçadas, compensações inadequadas e até mesmo suposta intimidação militar. Em 2023, revolta similar ocorreu na África Oriental. A China cogitava financiar o oleoduto de petróleo bruto da África Oriental. Oleoduto de petróleo bruto da África Oriental. Projeto que ameaça ecossistemas e meios de subsistência em Uganda e Tanzânia. Ambientalistas e comunidades organizaram protestos em Kampala, Dar es Salaam, Kinshasa e até em Paris, Nova York e Londres, pedindo que bancos e instituições chineses retirem o apoio. Vários outros casos de violações dos direitos humanos e exploração ambiental prejudicaram severamente a imagem global da China. Essa contradição está começando a prejudicar as próprias empresas privadas da China. Diversas empresas estão sendo pressionadas a mudar operações para o exterior devido ao crescente sentimento anti-China e sanções internacionais. Com as tensões crescentes com os Estados Unidos da América, algumas das marcas chinesas mais ambiciosas e bem-sucedidas estão se afastando discretamente de seu país de origem. O TikTok estabeleceu sedes em Los Angeles e Singapura, afirmando que os dados dos usuários dos Estados Unidos da América estão agora protegidos do acesso chinês. A empresa mãe da Temu, PDD Holdings, mudou sua sede para a Irlanda e agora enfatiza sua identidade internacional. Gigantes solares chineses, como a Jinko Solar, construíram cadeias de suprimentos completas fora da China para evitar tarifas americanas e escrutínio sobre trabalho forçado em Xinjiang. Shein, a marca de moda ultra-rápida, rompeu a maioria dos vínculos com sua origem chinesa, mudando sua sede para Singapura, estabelecendo operações na Irlanda e em Indiana, e contratando lobistas americanos para melhorar sua imagem antes da oferta pública inicial planejado. A estratégia China Plus One se tornou uma tendência em que empresas estrangeiras e chinesas evitam ser vistas como muito dependentes da China no cenário global. É uma tática de sobrevivência no clima geopolítico atual e um grande sinal de alerta para a economia chinesa. Quando suas próprias empresas não querem mais ser associadas à sua marca, não é apenas o poder suave que está falhando, mas todo o sistema apresentando rachaduras. As rachaduras na imagem da China se tornaram tão visíveis que até seus próprios cidadãos estão expondo o lado obscuro que seu governo tentou esconder por anos. A crescente consciência interna está se tornando uma grande razão para a decadência interna da China. O sistema de registro Hukou, apesar de pouco mencionado, é um dos fatores mais prejudiciais por trás da ascensão da China. Essas falhas agora estão explícitas na sociedade chinesa. O Hukou é uma política de registro domiciliar que atribui seu status legal com base em onde você nasceu, urbano ou rural. Mesmo que você tente se mudar para a cidade, se nasceu em uma aldeia, ainda é oficialmente considerado um cidadão rural. Isso gera uma grande e persistente divisão entre o rural e o urbano. Atualmente, mais de 464 milhões de pessoas vivem nas áreas rurais da China, superando a população total dos Estados Unidos da América. O sistema, inspirado no modelo soviético, foi criado para controlar a migração e proteger as terras agrícolas. A China priorizou o crescimento industrial, subpagando os agricultores rurais para financiar o desenvolvimento urbano.
Com o tempo, os cidadãos rurais foram explorados como mão de obra barata nas fábricas, sem acesso à saúde, pensões ou saneamento básico nas cidades. Arranha-céus, trens-bala e gigantes de tecnologia foram construídos nas costas desses trabalhadores. Dos 747 milhões de empregados na China, mais de 53% são trabalhadores braçais. A maioria trabalha em fábricas, canteiros de obras ou serviços mal remunerados, recebendo de 5 a 8 mil yuans mensais. Isso é entre 700 e 1.100 dólares. Parece gerenciável. Bem, não em megacidades como Pequim, Xangai, Shenzhen ou Guangzhou, onde o custo de vida é extremamente alto. Migrantes rurais que se mudam para as cidades acabam fazendo trabalhos sujos, perigosos e humilhantes. Eles limpam ruas, erguem arranha-céus e entregam comida. Apesar de suas habilidades, imigrantes frequentemente são contratados como motoristas ou zeladores, enquanto locais menos qualificados conseguem empregos de escritório. Em 2017, após um incêndio fatal em Daxing, Pequim, o governo expulsou milhares de imigrantes rurais, deixando-os desabrigados no frio congelante. Esses trabalhadores são tratados como estranhos, ridicularizados por seus sotaques e roupas. Seus filhos são chamados de crianças deixadas para trás. Mais de 60 milhões cresceram sem os pais, criados pelos avós em aldeias rurais. Restrições governamentais impedem que trabalhadores migrantes matriculem seus filhos em escolas da cidade sem pagar altas taxas. Enquanto isso, a condição das escolas rurais é precária. Em áreas remotas como Xinjiang, Tibete, Gansu e Mongólia Interior, a educação moderna ainda é um sonho distante. Algumas escolas têm apenas um professor para 30 alunos e não há acesso à infraestrutura adequada ou tecnologia. Mesmo que um aluno brilhante de uma aldeia tire notas altas, é quase impossível entrar em universidades de elite como Tsinghua ou Pequim. As principais universidades reservam mais vagas para estudantes de cidades ricas como Pequim ou Xangai. Pegue o Gaokao, o Exame Nacional de Entrada na Faculdade da China, como exemplo. As notas de corte variam por província, e estudantes de regiões pobres como Gansu ou Guizhou precisam de notas muito mais altas para se qualificar comparado àqueles de cidades como Pequim. Isso implica que um excelente aluno de escola rural pode perder sua vaga para um aluno mediano de cidade rica. O sistema aprisiona famílias rurais em um ciclo de pobreza, frequentemente por gerações. E agora, a tecnologia também está substituindo-os. Inteligência artificial, robôs e automação estão reduzindo os empregos de colarinho azul em fábricas, construção e transporte. Com a guerra comercial Estados Unidos da América, China e as tarifas crescentes, o setor manufatureiro chinês está sendo duramente afetado. O sistema foi projetado pelo governo chinês para criar uma força de trabalho barata para o crescimento. Mas agora, a economia chinesa está presa neste sistema, desacelerando seu crescimento. O governo tenta desenvolver áreas rurais e reduzir a lacuna, mas há um problema. A maioria dos trabalhadores tem entre 40 e 45 anos. Mesmo tarde para retornar aos estudos, seus filhos ainda podem se beneficiar das novas reformas educacionais. O governo até pediu aos bilionários que doassem para o desenvolvimento rural. O problema é que a elite urbana não deseja o desmantelamento do sistema Hukou. Por quê? Porque ameaça seus privilégios e status. A discriminação social contra migrantes rurais na China é profunda. Por décadas, eles foram considerados de baixa qualidade, e essa mentalidade persiste. Se migrantes rurais obtiverem direitos iguais, a elite urbana pode perder poder e privilégios. Mas isso não significa que os residentes urbanos estão se saindo melhor. Muitos agora estão lutando com demissões, jornadas de trabalho brutais e inflação crescente. Os jovens apelidaram isso de infame cultura 996, trabalhando das 9 horas às 21 horas 6 dias por semana. Bilionários da tecnologia vivem em luxo, enquanto milhões de trabalhadores temporários, em plataformas como Meituan e Didi, sobrevivem com baixos salários, sem benefícios e segurança no emprego. Frustrados e esgotados, muitos jovens estão simplesmente desistindo. Eles chamam isso de tangping, ou deitar-se, rejeitando a interminável corrida de ratos e a pressão para ter sucesso. Mas o problema mais profundo é o crescente abismo de riqueza entre os pobres, a classe média e os ultra-ricos.
O coeficiente de Gini da China, que mede a desigualdade de renda, ultrapassou o nível de alerta de 0,4, indicando uma sociedade extremamente desigual. Como comparação, Alemanha, Canadá e Japão têm índices Gini pouco acima de 0,3, mostrando economias bem mais equitativas. A China agora tem o segundo maior número de bilionários do mundo, com os 10% mais ricos controlando cerca de 60% a 65% da riqueza da nação, quase em paridade com os Estados Unidos da América, que tem 70%. O problema é que a China tem uma população de 1,4 bilhões de pessoas. E de acordo com relatórios, apenas 130 mil famílias controlam quase 60% da riqueza total da nação. Isso é um sinal de alerta para uma sociedade tão grande. É como o antigo Império Romano, onde os patrícios governavam tudo: terra, lei e política. Os plebeus, a maioria, eram privados de direitos, empregos e até casamento entre classes. Com o tempo, a desigualdade causou protestos, greves e a queda do poder de Roma. A China hoje mostra rachaduras semelhantes. Em toda a China, trabalhadores protestam devido a salários atrasados, fechamento de fábricas e perda de empregos relacionados a tarifas e desaceleração econômica. Um dos exemplos mais marcantes dessa resistência foi durante os grandes protestos pró-democracia em Hong Kong em 2019. Em resposta, Pequim impôs a polêmica Lei de Segurança Nacional, cerceando a autonomia de Hong Kong e reprimindo dissidências. Os resultados foram rápidos e severos. Em julho de 2023, as autoridades haviam prendido cerca de 260 pessoas, com 79 oficialmente acusadas. Ativistas proeminentes como Joshua Wong e Agnes Chow foram presos ou exilados. A lei silenciou protestos, fechou meios de comunicação críticos como o Apple Daily e fez com que figuras como o ex-legislador Nathan Law fugissem para o Reino Unido, onde recebeu asilo e continua se manifestando. Manifestantes desesperados tentaram fugir para Taiwan de barco, mas foram capturados pela guarda costeira chinesa. No maior caso de segurança nacional até agora, os 47 de Hong Kong, incluindo Jimmy Lai e Joshua Wong, estão em julgamento por subversão, por organizar uma eleição primária não oficial. A China esperava esmagar o movimento com força legal e política, mas o mundo observa. Vozes internacionais, incluindo o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, condenaram a Lei de Segurança Nacional por violar o acordo de transferência entre Reino Unido e China. O holofote global está dificultando a China silenciar as críticas sem consequências. Se Hong Kong levanta sua voz hoje, amanhã poderia ser do Tibete ocupado, Mongólia Interior ou Xinjiang, regiões rurais que já lutam sob as políticas da China. Há uma verdade simples por trás disso. Todo regime eventualmente cai, dando lugar a um novo. Não importa se o próximo império é melhor ou pior. O que é certo é que o que quer que suba, eventualmente cairá. Independentemente da firmeza com que um governo ou autoridade mantenha o controle, o declínio é inevitável. Qual sua opinião? A China enfraqueceu nos últimos anos? Estaria o país caminhando lentamente para um regime democrático? Você acredita que o Partido Comunista Chinês não vai cair? Deixe sua opinião nos comentários e valeu por assistir!